Quando Maya Herrera viu 12 SUVs pretos rolarem para o beco estreito fora de sua loja de reparos em ruínas ao amanhecer, seus faróis cortando através da neblina de Chicago como olhos de predador, ela pensou que sua vida estava acabada na noite anterior. Ela tinha feito algo que nenhum mecânico deveria fazer. Ela tinha tocado a filha de Konstantin Vulov, o chefe da máfia mais temido em Chicago, sem permissão. A cadeira de rodas personalizada da menina, no valor de $85.000 e construída pelos melhores engenheiros que o dinheiro poderia comprar, era suposto ser intocável. Mas Maya tinha visto algo que todos eles perderam. Algo que a fez apostar tudo o que ela tinha deixado, o que não era muito. Agora, enquanto homens de ternos pretos cercavam sua loja, armas mal escondidas sob jaquetas sob medida, e um homem com olhos tão frios quanto um inverno siberiano se adiantou, Maya percebeu que ela tinha ou realizado um milagre ou assinado sua própria sentença de morte. Mas agora, de pé em sua garagem às 6h47 da manhã, tudo o que ela conseguia pensar era em sobrevivência. O ronco começou baixo, como um trovão distante rolando sobre o lago Michigan. Então cresceu para algo que fez as janelas rachadas de sua pequena loja tremerem. Um SUV, então 3, então 7, então tantos, que ela parou de contar. 12 veículos no total, 12 transportadores de morte, todos convergindo em sua loja em falha no lado sul, como um comboio blindado preto atendendo a um chamado para a guerra. As mãos de Maya tremeram enquanto ela segurava a chave inglesa que ela tinha estado segurando desde que ouviu o primeiro motor. Óleo manchava seus dedos, incrustado nas dobras de suas palmas, de uma noite passada trabalhando até que seu corpo gritasse por misericórdia. Ela tinha 28 anos e tinha enfrentado perigo antes no Iraque, na Síria, em um hospital militar, onde ela tinha mantido soldados juntos, com nada além de gás e orações. Mas isso era diferente. Estes não eram combatentes inimigos. Este era um império que ela tinha desafiado, um pai que ela tinha contradito, uma menina deficiente que ela tinha tocado sem permissão explícita. Os SUVs formaram um semicírculo perfeito ao redor de sua loja como lobos cercando uma presa ferida. Janelas fumê não revelavam nada. As portas abriram em precisão sincronizada, e homens emergiram com a calma eficiência daqueles que tinham feito isso muitas vezes antes. E liderando todos eles estava um homem conhecido apenas como CS, 1,85 de fúria controlada, seu cabelo preto penteado para trás de um rosto que não mostrava nada por trás de olhos da cor de aço de inverno. Uma leve cicatriz corria de sua têmpora até seu osso da bochecha, um lembrete de que até reis sangram. Maya observou pela janela rachada da porta de sua garagem, enquanto Konstantin Volkov desmontava do veículo principal, com os movimentos deliberados de alguém que possuía tudo o que ele via. Alguém que sabia exatamente do que era capaz. Alguém que tinha enterrado inimigos em lugares que ninguém jamais encontraria. Como eu cheguei aqui? A pergunta gritou pela mente de Maya, enquanto seu coração batia contra suas costelas. Como uma mecânica falida com cicatrizes de queimadura, rastejando pelo braço e pesadelos que nunca paravam. Acabou de pé entre o homem mais perigoso de Chicago e qualquer julgamento que ele tinha vindo para entregar. Como uma mulher que já tinha perdido tudo. Seu marido, sua audição, sua esperança, se encontrou com algo ainda para perder. A resposta, ela sabia, estava em um único momento de verdade 14 horas antes. Um momento em que ela tinha visto algo que todos os outros tinham perdido. Um momento em que ela tinha escolhido compaixão sobre o medo. Um momento em que ela tinha apostado tudo em sua capacidade de ver o que os outros não podiam, de ouvir o que as máquinas estavam tentando dizer, de entender que o equipamento mais caro do mundo não significava nada se ninguém se desse ao trabalho de perguntar a uma menina de 14 anos onde doía. Antes de mergulharmos no que acontece a seguir,
Se você aprecia histórias sobre pessoas comuns que arriscam tudo para fazer o que é certo, por favor, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Compartilhe isso com alguém que precisa acreditar que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é dizer a verdade a um homem poderoso. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. Para entender o que Maia fez, você tem que entender quem Maia era. E para entender isso, você tem que entender que sua loja não era apenas um negócio, era uma tábua de salvação. O último fio a segurá-la a um mundo que tinha tentado quebrá-la de todas as maneiras possíveis. Os reparos de Raya ficavam na beira do lado sul de Chicago, um lugar onde as luzes da rua piscavam e o aluguel ficava barato porque ninguém queria morar lá. As paredes estavam rachadas. O telhado vazava sempre que a chuva vinha forte. No entanto, as ferramentas de Maia estavam arranjadas com precisão quase obsessiva. Essa era a contradição de Maia Reyes. Ela estava falida, mas não estava quebrada. Não onde importava mais. Para entender por que esta pequena loja significava tudo para ela, você tinha que entender o que ela tinha sobrevivido. Ela não tinha memórias de seus pais biológicos. Eles foram mortos em um acidente de carro quando ela tinha 8 anos, deixando-a e seu irmão de 3 anos, Noah, no sistema de assistência social de Illinois. Os próximos 10 anos foram um inferno. 7 famílias adotivas diferentes, algumas indiferentes, algumas violentas. Maia aprendeu a proteger Noah com seu próprio corpo, a levar os golpes destinados a ele porque Noah era diferente. Ele era autista, mal falava e via o mundo através de números e formas que ninguém mais entendia. Quando Maia completou 18 anos, ela assinou seus papéis de alistamento em seu aniversário. Não por patriotismo, mas porque os militares pagavam. E esse dinheiro poderia manter Noah em uma instalação de cuidados decente, em vez de ser jogado como lixo. Ela se tornou uma enfermeira de campo de batalha e serviu 6 anos, 2 implantações para o Iraque e uma para a Síria. Em hospitais de campo cheios de sangue e gritos, Maia aprendeu a lição mais importante de sua vida. Ela aprendeu a ver o que os outros perdiam. Um batimento cardíaco irregular quando a máquina dizia que estava tudo bem. Uma ferida escondida sob a pele que não estava sangrando. Um soldado que disse que não sentia a dor, mas estava lentamente morrendo por dentro. Foi também onde ela encontrou Jacob Reyes, um mecânico de veículos militares cujo sorriso a fazia esquecer que eles estavam de pé no meio do inferno. Eles se casaram em uma pequena cerimônia na base, testemunhada apenas por seus colegas soldados. 2 curtos anos de felicidade. Então tudo acabou uma tarde fora de Damasco. O comboio em que eles estavam viajando atingiu um IED. Maia estava no banco de trás, Jacob na frente. Quando ela viu o flash, Jacob já tinha virado e jogado seu corpo sobre o dela para protegê-la da explosão. Ele morreu em seus braços 37 segundos depois. Seu sangue ensopando seu uniforme, seus lábios se movendo com palavras que ela não conseguia ouvir porque seus ouvidos estavam zumbindo pela pressão. Ela sobreviveu com uma cicatriz de queimadura que ia do ombro direito até o braço, perda auditiva completa no ouvido esquerdo e pesadelos que nunca paravam. Mas Jacob não. Depois de deixar o serviço, Maia voltou para casa com as mãos vazias e um coração estilhaçado. O VA negou a maioria de seus pedidos, dizendo que seus ferimentos não eram graves o suficiente. Pelos próximos 8 meses, ela viveu no caminhão velho de Jacob, tomava banho em postos de gasolina, comia comida enlatada e tentava não deixar a escuridão engoli-la. Algumas noites, ela sentava com a arma de Jacob em suas mãos, imaginando se continuar ainda tinha algum significado. Então ela pensou em Noah. Ele ainda precisava dela. Ele ainda esperava todo mês, seus olhos se iluminando quando via sua irmã. Se ela morresse, quem pagaria pelos seus cuidados? Quem garantiria que ele não fosse maltratado? Quem se lembraria que ele amava a torta de maçã, mas odiava a crosta?
Então Maia se levantou novamente. Ela usou suas últimas economias para abrir esta pequena loja de reparos, onde ela aplicou tudo o que havia aprendido. Como ouvir máquinas, como ver problemas antes que se tornassem desastres, como consertar o que os outros diziam que não podia ser consertado. Na parede da loja, ela pendurou uma única fotografia. Jacob de uniforme, sorrindo para ela através da lente. Todas as manhãs, ela olhava para ele e falava com ele como se ele ainda estivesse lá. E todas as manhãs ela se lembrava que sobreviver não era sem sentido, que suas mãos ainda podiam fazer algum bem, que talvez um dia ela encontraria uma razão para acordar sem ter que se forçar. Naquela quinta-feira de manhã, 24 horas antes que 12 SUVs pretos cercassem sua loja, Maia acordou no sofá rasgado no canto da garagem, com dor correndo por todo o seu corpo. Ela tinha dormido lá, em vez do apartamento alugado no andar de cima, porque na noite anterior ela estava muito exausta para subir as escadas. A luz do sol da manhã escorregou pela moldura da porta e caiu sobre a fotografia de Jacob na parede. Ela olhou para ele e sussurrou como fazia todos os dias. Mais um dia, meu amor. Ainda estou tentando. Então ela viu uma folha de papel rosa colada na porta de vidro, carimbada em letras em negrito, com um aviso de despejo. O proprietário tinha vindo enquanto ela estava dormindo. 3 meses de aluguel não pago. Ela tinha 7 dias para pagar ou sair. Maia pegou o papel, dobrou-o e o enfiou no bolso da calça jeans. Como se escondê-lo pudesse fazer o problema desaparecer. Ela sabia que não iria. Apenas adicionava peso à pilha crescente de dívidas esmagando seus ombros. Seu telefone vibrou. Greenfield Care, a instalação onde Noah vivia. Maia hesitou por um segundo antes de atender porque ela sabia que eles nunca ligavam com boas notícias. A voz da administradora era fria e distante. Senhora Reyes, precisamos discutir a conta. Os pagamentos de Noah estão 2 meses atrasados. Se não recebermos o pagamento antes do final do mês, teremos que transferi-lo para uma instalação pública. Maia sentiu como se alguém a tivesse socado no peito. Uma instalação pública significava corredores com poucos funcionários e indiferença. Um lugar onde Noah seria deixado em um canto porque ninguém entendia como se comunicar com ele. Ele odiava mudanças, ele precisava de estabilidade, ele precisava de rostos familiares. Por favor, me dê mais tempo, Maia disse, forçando a calma em uma voz que estava se quebrando por dentro. Vou conseguir o dinheiro, eu prometo. Ela terminou a ligação sem saber como cumpriria essa promessa. Sua conta bancária tinha 43 dólares, não o suficiente para pagar a eletricidade deste mês, muito menos o aluguel e os cuidados de Noah. Ela sentou no banco velho e olhou ao redor da garagem. As ferramentas arrumadas, o espaço limpo, mas pobre, a placa Reparos de Raya lá fora. Tudo o que ela tinha deixado. E possivelmente tudo o que ela perderia dentro de semanas. A campainha da porta a tirou de seus pensamentos. Uma senhora idosa empurrou uma cadeira de rodas gasta para dentro da loja, suas rodas rangendo a cada passo. Senhora Rosa, 72 anos, vivendo sozinha em um apartamento barato a 3 quarteirões de distância. Cliente leal de Maia desde o dia em que a loja abriu. Maia, minha querida, minha cadeira está quebrada novamente, disse a senhora Rosa, desculpando-se. Sei que você está com dificuldades e não posso pagar agora. Talvez no próximo mês. Maia se levantou, ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas e começou a inspecioná-la. Não se preocupe com dinheiro, senhora Rosa. Deixe-me ver. 20 minutos depois, Maia encontrou os problemas. Rolamentos gastos, freios desalinhados, um parafuso solto que poderia ter feito a roda voar a qualquer momento. Ela consertou tudo, substituindo peças quebradas por usadas de seu estoque, sem cobrar um centavo. Quando a senhora Rosa tentou colocar uma nota de 20 reais em sua mão, Mia balançou a cabeça. Guarde para seus remédios. Não posso tirar dinheiro de comida de idosos. A senhora Rosa olhou para ela, olhos marejados pela idade e emoção. Sabe quem você me lembra? Meu avô.
Ele também era mecânico. Ele costumava dizer: máquinas não mentem, pessoas mentem, mas máquinas não. Se você ouvir, as máquinas te dirão tudo. Maia sorriu, seu primeiro sorriso do dia. É o que eu acredito também, Sr. Rosa. Máquinas não traem. Elas não abandonam ninguém. Quando algo quebra, sempre há uma razão e sempre uma maneira de consertá-lo. O problema é que a maioria das pessoas não ouve. A senhora Rosa saiu e Maia ficou sozinha novamente com seus pensamentos. Ela olhou para as contas não pagas, sentiu o aviso de despejo em seu bolso, então olhou para a fotografia de Jacob. Talvez ela tivesse que fechar a loja. Talvez ela vivesse no caminhão novamente. Mas pelo menos hoje ela tinha ajudado alguém. E às vezes era tudo o que ela podia fazer. Ela não sabia que em apenas algumas horas um SUV estacionaria lá fora e mudaria tudo. No final daquela tarde, enquanto Maia limpava o óleo de suas mãos e se preparava para fechar a loja, ela ouviu um motor. Não o tosse áspera de sedãs velhos ou táxis baratos que geralmente passavam por este bairro. Este era o som suave e controlado de máquinas caras, o tipo que ela raramente ouvia no lado sul. Ela levantou os olhos e viu um SUV preto brilhante estacionado diretamente em frente à sua loja, suas janelas fumê, escondendo tudo lá dentro. Anos de instintos de sobrevivência em campo de batalha fizeram Mia tensionar instantaneamente. Nessa área, carros caros nunca traziam boas notícias. A porta abriu. 2 homens de ternos pretos saíram primeiro, seus olhos varrendo o beco com a atenção de homens treinados para detectar ameaças. Então um terceiro homem emergiu do banco do passageiro da frente. Ele era alto, ombros largos, cabelo grisalho bem cortado, seu rosto esculpido como granito com olhos frios e penetrantes. Ele usava um terno cinza escuro perfeitamente ajustado, e a maneira como ele se postava o marcava como alguém acostumado a dar ordens, não a ouvir um não. Alex Petro, embora Mia ainda não soubesse seu nome, a mão direita de Konstantin Vulov, o homem que havia enterrado mais inimigos do que Maia, tinha anos de vida. Mas o que chamou a atenção de Maia não foram os homens assustadores. Foi a menina que eles trouxeram do banco de trás. Uma menina de cerca de 14 anos sentada em uma cadeira de rodas elétrica futurista, como se tivesse saído de uma exposição de tecnologia. A estrutura era feita de liga de titânio ultraleve. As rodas especialmente projetadas, um painel de controle eletrônico com tela sensível ao toque e um sistema de suspensão. Maia estimou que custava pelo menos 70 ou 80 mil dólares, talvez mais. Um dos homens empurrou a cadeira de rodas para dentro da loja enquanto Alex o seguia, olhando para a pequena garagem de Maia com desdém aberto, como se entrar tivesse sujado seus sapatos polidos. A cadeira está quebrada, ele disse com um forte sotaque russo. Conserte agora. Não faça perguntas. Não diga a ninguém. Maia abriu a boca para perguntar o que havia de errado, mas o olhar de Alex a impediu. Era o olhar de um homem que não explicava. Um homem acostumado à obediência sem razões. Qualquer outro mecânico poderia ter se curvado e começado a trabalhar. Mas Maia não olhou primeiro para a cadeira de rodas. Ela olhou para as meninas e viu o que esses homens completamente perderam. A menina tinha cabelos longos e pretos bem presos para trás, pele pálida como alguém privada de luz solar, e olhos cinza frios idênticos a alguém que Mia encontraria em breve. Mas não foi sua aparência que chamou a atenção de Mia. Foi como ela estava sentada, seus ombros inclinados ligeiramente para a esquerda. Sua mão direita segurava o apoio de braço como se estivesse agarrada a algo. Sua mandíbula estava travada de uma maneira que Mia conhecia muito bem. Era assim que as pessoas se sentavam quando estavam tentando suportar a dor sem deixar ninguém saber. Mia tinha visto isso em soldados feridos em macas, fingindo estar bem para que seus camaradas não se preocupassem. Ela tinha visto isso em si mesma após a explosão, sorrindo para os médicos e dizendo que estava tudo bem.
enquanto por dentro ela estava gritando. Esta menina estava com dor. Não uma dor pequena, mas o tipo que se torna parte da vida. Tão constante que ela não se lembrava mais de como era não ter dor. E ninguém percebeu. Os homens ao seu redor viam apenas a cadeira cara. Eles viam tecnologia, dinheiro, o que a riqueza podia comprar. Eles não viam a menina sentada nela. Ninguém perguntou como ela se sentia. Maia se ajoelhou, colocando-se no nível dos olhos da menina em vez de ficar acima dela como os outros faziam. Ela olhou diretamente nos olhos cinzentos, tentando esconder demais. Olá, Maia disse suavemente. Eu sou Maia. Qual o seu nome? A menina pareceu surpresa, como se ninguém nunca tivesse lhe perguntado algo tão simples. Alexa se moveu para interromper, mas Maia levantou uma mão sem se virar. Estou perguntando a ela, não a você. O silêncio se estendeu. Os dois homens atrás descansaram as mãos em suas armas. Alexia apertou os olhos perigosamente, mas pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente queria ouvir a menina falar. Mila, a menina respondeu, sua voz pequena como se tivesse medo de ser ouvida. Eu sou Mila. Maia sorriu para Mila, o primeiro sorriso genuíno do dia. Olá, Mila. O que há de errado com sua cadeira que a trouxe aqui? A menina abriu a boca para responder, mas Alexia a interrompeu. O sistema de controle está com defeito. Às vezes não responde aos comandos. Conserte. Maia não se virou para olhá-lo. Ela manteve os olhos em Mila, observando como a menina reagia à resposta de Alexis, e ela viu exatamente o que estava procurando. Ma não acenou em concordância. Ela também não balançou a cabeça em discordância. Ela simplesmente silenciou, olhos cinzentos baixos como se estivesse acostumada a que outros falassem por ela, acostumada a que ninguém pedisse sua opinião. Mila, Maia disse, sua voz gentil, mas firme. Você pode me dizer onde sua cadeira dói? Alexa se aproximou. Eu já te disse o sistema de controle. Você é surda. Maia se levantou e se virou para encará-lo. Pela primeira vez, ela olhou diretamente nos olhos desse homem perigoso sem piscar. Eu te ouvi, mas não estava perguntando a você. Eu estava perguntando a ela porque ela é quem está sentada nessa cadeira todos os dias. Ela sabe o que há de errado, não você. O silêncio se intensificou. Os dois guardas atrás dele deslizaram suas armas de seus coldres, ainda não apontando, mas a mensagem era inconfundível. Alexia apertou os olhos, sua mandíbula endurecendo. Antes que alguém pudesse se mover, uma pequena voz falou. Não é o sistema de controle. Todos se viraram para Mila. Ela estava tremendo, suas mãos agarrando os apoios de braço tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente queria ouvi-la falar. E ela não ia perder. O sistema de controle funciona bem, Mila continuou, sua voz ainda pequena, mas mais clara agora. O problema é que eu estou com dor onde dói. Maia se ajoelhou novamente, sua voz tão gentil quanto quando falava com Noah. Em todo lugar, Mila engoliu, seus olhos se enchendo, minhas costas, meus quadris, minhas pernas, mesmo que eu não possa mais sentir minhas pernas. Toda vez que a cadeira se move, toda vez que uma roda passa por uma rachadura na estrada, parece que alguém está enfiando agulhas na minha coluna. Mas não me é permitido dizer nada porque meu pai pagou tanto dinheiro. Porque esta é a melhor cadeira. Porque os engenheiros disseram que é perfeita. Se eu ainda sinto dor, significa que o problema sou eu, não a cadeira. Ela conhecia esse sentimento. Ela sabia como era ser dito que você não estava ferido o suficiente para importar. Ser dito que seus ferimentos não eram graves o suficiente. Ser dito que se você ainda estava sofrendo, era porque você não estava se esforçando o suficiente. Há quanto tempo você sente dor? Maia perguntou. Desde que peguei esta cadeira. Quase 3 anos, Mila sussurrou, sua voz embargada. Mas eu não posso contar ao meu pai. Ele perdeu minha mãe por minha causa. Se eu o decepcionar novamente.
Maia não entendeu o que significava perder a mãe por sua causa, mas ela deixou isso de lado para depois. Agora, ela precisava se concentrar no que importava. Você me deixará verificar sua cadeira? Mila acenou com a cabeça. Maia começou a trabalhar. Ela não olhou para o sistema de controle como Alex exigia. Em vez disso, ela tocou cada parte da cadeira com as mãos treinadas para ouvir as máquinas. Ela fechou os olhos, sentindo, medindo com intuição mais do que ferramentas, e os encontrou. Os defeitos que os engenheiros brilhantes com diplomas de universidades prestigiadas haviam perdido. A inclinação do assento estava errada em 2 graus, forçando a coluna de Ma a uma posição antinatural o dia todo. O encosto foi projetado para uma curva espinhal média, mas a coluna de Ma se curvou de forma diferente após sua lesão. O sistema de suspensão era muito rígido para o peso de seu corpo, transformando cada solavanco na estrada em um impacto direto em sua coluna. O apoio para os pés foi posicionado alguns centímetros errado, tirando os quadris de Ma do alinhamento a cada minuto de cada hora de cada dia por 3 anos. Maia se levantou e olhou para Alex. O medo se foi, substituído por uma raiva fria. Esta cadeira, ela disse calmamente, foi projetada para uma pessoa deficiente média. Mas Mila é uma média. Seu corpo é diferente. Sua lesão é diferente. Seus engenheiros mediram tudo. Mas eles nunca perguntaram como ela se sentia. Eles projetaram para dados, não para um ser humano. Esta cadeira de 85 mil dólares a tem torturado a cada segundo que ela se senta nela. Alex respondeu friamente. Você está dizendo que os maiores especialistas da Europa estão errados, e alguma mecânica insignificante deste cortiço está certa. Maia não recuou. Estou dizendo que esses especialistas nunca tiveram que se sentar na cadeira que projetaram. E eu sei o que é sentir uma dor que ninguém acredita. Ela se virou para Mila. Eu posso consertar, mas preciso de tempo. E preciso que eles me deixem fazer do meu jeito. Alex pegou seu telefone e discou um único número. Chefe, ele disse ao telefone, sua voz subitamente muito mais respeitosa do que tinha sido com Maia. Há algo que você precisa ver. Você precisa vir aqui agora. 20 minutos depois, mais 3 SUVs pretos pararam em frente à loja. O ar pareceu cair 10 de agosto no momento em que a primeira porta abriu. Maia não precisou de uma introdução para saber quem era o homem que saía. Konstantin Vulov se movia como se possuísse não apenas esses veículos, mas este beco, este bairro, talvez a cidade inteira. 1,85, ombros largos em um terno de 3 peças grafite perfeitamente ajustado, cabelo preto penteado para trás de um rosto tão frio e afiado quanto gelo esculpido. Uma leve cicatriz corria de sua têmpora até seu osso da bochecha, e seus olhos cinzentos fixaram-se em Maia com a intensidade de um homem acostumado a ver os outros se ajoelharem. Os olhos de Mela eram assustadoramente semelhantes aos de seu pai. Mas onde os de Mila continham dor oculta, os de Constantine continham apenas um vazio glacial. 6 guarda-costas se alinharam atrás dele, mãos em suas armas, olhos nunca deixando Maia. Alex deu um passo à frente e sussurrou no ouvido de seu chefe, recontando tudo o que havia acontecido. Mia não conseguia ouvir as palavras, mas ela viu a mandíbula de Constantine a apertar a cada frase. Quando Alex terminou, Constantine caminhou em direção a Mia com passos lentos e deliberados. Ele parou a menos de 1 metro dela, perto o suficiente para ela sentir seu perfume caro e sentir o frio irradiando dele. Quem é você? Ele perguntou, sua voz baixa e firme como uma máquina funcionando, para alegar que o equipamento da minha filha está com defeito. Gastei mais de 200 mil nos últimos 5 anos. Os melhores médicos, os melhores engenheiros, especialistas da Alemanha, Suíça, Japão, e você, uma mecânica nesta garagem em ruínas, ousa dizer que eles estão errados?
Maia sabia que deveria baixar a cabeça. Ela sabia que deveria pedir desculpas, dizer que estava enganada, deixar esses homens irem para que ela pudesse viver para ver o amanhã. Mas então ela viu Mila por cima do ombro de Constantine. A menina estava encolhida na cadeira de rodas, medo nos olhos enquanto olhava para o pai. E Maia percebeu algo. Mila tinha mais medo de desapontar o pai do que de sentir dor. Ela havia suportado 3 anos de sofrimento simplesmente para evitar deixá-lo triste. E de alguma forma isso era mais doloroso do que qualquer ferida que Mia já havia visto. Ela respirou fundo e fez o que ninguém ousava. Ela olhou diretamente nos olhos de Konstantin Volokov, sem piscar. Você pagou especialistas, Maia disse, sua voz firme, embora seu coração estivesse batendo como um tambor de guerra. Mas nenhum deles perguntou como sua filha se sente. Eles mediram o corpo dela, mas não a ouviram. Eles projetaram para médias, não para Mila. E o resultado é que sua filha sente dor há 3 anos, e ninguém percebeu. O silêncio tornou-se sufocante. Guarda-costas sacaram suas armas, mirando diretamente em Maia. Alexei colocou a mão no ombro de Konstantin, aguardando a ordem. Mas Mia não se moveu. Você sabe quem eu sou? Constantine perguntou, sua voz mais fria que seu olhar. Ma acenou com a cabeça. Sei, e não me importo. Só me importo que sua filha esteja sofrendo e ninguém está disposto a ver isso. Constantine deu um passo mais perto. O espaço entre eles agora apenas alguns centímetros. Você não tem medo de morrer? Maia lembrou das noites em que ela sentava com a arma de Jacob em suas mãos. Lembrou dos 8 meses vivendo em um caminhão, imaginando se valia a pena acordar no dia seguinte. Lembrou do que era perder tudo e não ter mais nada a perder. Eu morri 5 anos atrás na Síria. Ela respondeu calmamente, em uma explosão que levou meu marido e parte da minha alma. O que você vê de pé aqui é o que resta, tentando fazer algo certo antes que eu realmente vá embora. Então, não tenho medo de morrer. Só tenho medo de não fazer nada significativo antes que isso aconteça. Pela primeira vez, Maia viu algo mudar nos olhos de Constantine. Não calor, nem misericórdia, mas curiosidade, como se ele nunca tivesse conhecido alguém como ela antes. Antes que ele pudesse falar, outra voz irrompeu. Pai. Todos se viraram para Mila. Ela estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sua voz estava mais clara do que nunca. Eu realmente estou com dor, pai. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos em que me sento nesta cadeira. Mas eu não ousei dizer nada porque você gastou tanto dinheiro. Porque os médicos disseram que era perfeita. Porque se eu ainda sentia a dor, significava que a culpa era minha, não deles. Constantine ficou paralisado. Maia viu a parede de gelo em seu rosto rachar pela primeira vez, revelando o que estava por baixo. Dor, culpa, o medo de um pai percebendo que havia falhado sem saber. Por que você não me disse? Ele perguntou, rouco. Por que você perdeu a mamãe por minha causa? Mila soluçou. Eu não queria que você pensasse que tinha me perdido também. Eu não queria te decepcionar. Eu não queria que você olhasse para mim e visse mais uma coisa que você não podia consertar. Maia observou e entendeu muitas coisas de uma vez. A mãe de Mila havia morrido. Mila se culpava e havia suportado a dor em silêncio porque acreditava que seu pai já havia sofrido o suficiente. Constantine virou-se para Mia, e desta vez seus olhos não estavam mais frios. Eles continham algo que Maia nunca esperou ver em um chefe da máfia. Desespero. Você pode consertar? Ele perguntou. Maia acenou com a cabeça. Preciso de tempo e preciso que você me deixe trabalhar do meu jeito. Sem interferência, sem questionar. Quanto tempo? 12 horas. Me dê uma noite. Se pela manhã a cadeira não estiver melhor, você pode fazer o que quiser comigo. Constantine a estudou por um longo momento. Então olhou para sua filha chorando na cadeira de rodas. Ele se virou para Maia e disse 2 palavras que ela nunca esperou.
12 horas. Então ele arrastou uma cadeira do canto da garagem e sentou a alguns metros de distância. Eu ficarei aqui, observando você trabalhar. Se você estiver certa, eu te devo. Se você estiver errada, ele parou, não precisando terminar. Maya entendeu o resto. Ela olhou para a cadeira de rodas de $85.000, para a menina de 14 anos que tinha sofrido por 3 anos, para o chefe da máfia, colocando sua vida nas mãos de 12 horas que passavam. Então ela pegou suas ferramentas e começou a trabalhar. Mila foi levada por Alexi para a sala de trás para descansar, mas não conseguiu dormir. Ela deitou no sofá velho de Maya, seus olhos seguindo cada sombra que passava pela porta. Mia a ajudou a se transferir para uma cadeira de rodas sobressalente e surrada que ficava guardada. Um equipamento barato, sem tecnologia moderna, mas pelo menos um que não causava dor. Então ela voltou para a cadeira de $85.000 e começou o trabalho real. Ela a desmontou peça por peça. Primeiro, o revestimento externo de liga de titânio, depois o sistema de controle eletrônico, placas de circuito, fiação, sensores. Mia trabalhou com foco absoluto, suas mãos se movendo com a mesma precisão que ela uma vez teve em hospitais de campo, cortando soldados feridos enquanto eles sangravam. Constantine sentou-se em silêncio em uma cadeira a alguns metros de distância, olhos cinzentos nunca a deixando por um segundo. Seus guarda-costas tinham se retirado para fora por sua ordem, deixando apenas Alexi de pé no canto como uma estátua. Mas Maya não os notou. Para ela, havia apenas a cadeira de rodas e os segredos que ela estava escondendo. 1 hora se passou em silêncio. Então Maya alcançou a estrutura do assento e o som de metal encontrando metal ecoou firmemente pela garagem silenciosa. Essa cicatriz, a voz de Constantine de repente quebrou o silêncio. Você a pegou da explosão que mencionou? Maya pausou por um segundo, então continuou trabalhando. Ela não olhou para ele. Sim. Ela puxou a manga mais para cima, revelando toda a cicatriz de queimadura que ia do ombro, quase até o cotovelo. A pele estava enrugada, descolorida, irregular, como cera de vela derretida e endurecida novamente. Combustível incendiou, ela disse calmamente, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Meu marido me empurrou para fora do centro da explosão. Ele pegou quase tudo. Eu só peguei a borda do fogo, o suficiente para lembrar para sempre. Constantine ficou em silêncio por um longo momento. Seu marido morreu, Jacob. O nome dele era Jacob. Maya parou e olhou para a fotografia na parede. Ele morreu em meus braços. 37 segundos. Tempo suficiente para eu ver a luz desaparecer de seus olhos. Tempo suficiente para ele tentar dizer algo que eu não conseguia ouvir porque meus ouvidos estavam zumbindo. Tempo suficiente para eu entender que ele escolheu me salvar em vez de si mesmo. Ela voltou ao seu trabalho, suas mãos tremendo ligeiramente, mas ainda precisas. Às vezes eu gostaria que ele tivesse escolhido diferente. Eu gostaria que ele tivesse vivido e eu tivesse morrido. Pelo menos ele saberia como seguir em frente. Eu não. Eu só estou existindo, não realmente vivendo. Constantine se levantou e se aproximou da bancada. Ele não a tocou, mas ficou perto o suficiente para ela sentir sua presença. Eu entendo esse sentimento, ele disse, sua voz mais baixa agora, despojada de sua frieza habitual. Minha esposa morreu 5 anos atrás em uma tentativa de assassinato destinada a mim. A Rena estava ao meu lado quando eles abriram fogo. Ela caiu em meus braços, seu sangue encharcando meu terno, e eu não pude fazer nada além de vê-la partir. Maya levantou os olhos pela primeira vez, encontrando os olhos de Constantine, não com desafio ou medo, mas com compreensão. E Mila, ela estava no carro atrás de nós. A bala atravessou o assento e atingiu sua coluna. Os médicos disseram que ela teve sorte de sobreviver. Constantine deu uma risada amarga. Sorte. Minha filha perdeu a mãe e as pernas no mesmo dia. E eles chamam isso de sorte.
Maia entendeu então porque Mila disse que perdeu a mãe por causa de si mesma. A menina não causou a morte de sua mãe. Women, mas ela estava lá, ela tinha visto. E na mente de uma criança de 10 anos, sobreviver quando um dos pais morre pode se transformar em culpa para toda a vida. Assim como Mia carregava culpa porque Jacob escolheu salvá-la. Você construiu seu império para proteger sua família. Mia disse não como uma pergunta, mas como reconhecimento. Mas esse império matou sua esposa e aleijou sua filha. Constantine não respondeu. Ele apenas ficou ali observando Maia trabalhar. E na fraca luz amarela da garagem, pela primeira vez, ele não parecia um chefe da máfia aterrorizante. Ele parecia um pai que havia falhado e não sabia como consertar. Maia se curvou novamente sobre a cadeira de rodas e continuou a desmontá-la. Ela não disse mais nada. Às vezes, o silêncio é a única maneira de duas pessoas com o mesmo tipo de feridas ficarem lado a lado sem causar mais dor. Lá fora, Chicago mergulhou na noite. Os ponteiros do relógio continuaram girando, contando as 12 horas fatídicas. 3 da manhã. Maia havia desmontado completamente a cadeira de rodas, suas partes dispostas ordenadamente na bancada, como uma cirurgia pausada no meio. Ela começou a medir tudo novamente. Mas mentia. Desta vez não pelas médias do engenheiro, mas pelo corpo real de Ma. Ela observou como a menina se sentava, como se inclinava, como sua coluna se curvava, como seu peso estava distribuído de forma desigual. Ela mediu com seus olhos, suas mãos, a intuição de alguém que passou a vida inteira ouvindo o que máquinas e corpos estavam tentando dizer. Constantine ainda estava sentado ali, recusando-se a sair, apesar de Alexio ter repetidamente insistido para descansar. Ele observou Mia trabalhar com o mesmo foco que geralmente reservava para negociações de vida ou morte. Ela amava a música, ele disse de repente, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para Maia. A Rena, minha esposa, ela tocava piano. Todas as noites antes de Mila ir dormir, ela tocava uma peça, a mesma, a canção de Ninar de Brahms. Maia não parou de trabalhar, mas ela ouviu. Depois que Irena morreu, Constantine continuou. Mila recusou-se a ouvir música. Ela não deixava ninguém tocar piano em casa. O quarto com o piano da minha esposa está trancado há 5 anos. Eu não tenho coragem de entrar. E Mila também não. Ele pausou e respirou fundo. Eu construí meu império do nada. Eu mato sem hesitação. Faço toda Chicago me temer, mas não consigo entrar naquele quarto. Não consigo olhar para o piano sem ver as mãos dela nas teclas. Não consigo ouvir música de piano sem ouvir tiros logo depois. Maia olhou para ele. Na luz fraca da garagem, às 3 da manhã, Konstantin Volkov não parecia o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Ele parecia um homem que havia perdido demais e não sabia como parar de perder mais. Gastei mais de 200 demais, ele disse amargamente. Os melhores médicos, as melhores cirurgias, a cadeira de rodas mais cara. Eu pensei que o dinheiro poderia consertar tudo. Eu pensei que se eu pagasse o suficiente, minha filha não sentiria dor. Mas por 3 anos, ela sentiu dor todos os dias, e eu nunca soube porque nunca perguntei. Ele olhou para as suas mãos. Mãos que haviam estrangulado homens, assinado sentenças de morte, construído um império. Eu sou o pior pai do mundo. Maia largou suas ferramentas e encontrou seus olhos. Você não é um pai ruim. Você é um pai que não sabe ouvir. Há uma diferença. Um pai ruim não se importa se seu filho está com dor. Você se importa. Você apenas não sabe perguntar. E Mila te ama o suficiente para suportar a dor em vez de te decepcionar. Isso não é fracasso. Isso é um mal-entendido. E mal-entendidos podem ser consertados. Constantine a estudou por um longo momento. E pela primeira vez naquela noite, Maia já viu o canto de sua boca levantar ligeiramente.
Não um sorriso, apenas a sombra de um sorriso que havia morrido há muito tempo tentando viver novamente. Você falou comigo como se eu não pudesse te matar a qualquer momento. Maia encolheu os ombros. Se você quisesse me matar, já o teria feito. O fato de você ainda estar sentado aqui ouvindo significa que você não me quer morta. Você quer que sua filha pare de sentir dor, e isso te torna diferente de monstros reais. Ela voltou ao trabalho, e o tempo continuou passando. 4 da manhã. 5. Maia remontou a cadeira de rodas com ajustes que nenhum livro didático ensinava. Ela mudou o ângulo do assento. 2 graus poderiam significar a diferença entre dor e conforto. Ela remodelou o encosto para corresponder à curva espinhal única de Ma. Após a lesão, ela substituiu o sistema de suspensão por um mais macio, adequado ao peso leve do corpo da menina. Ela moveu o apoio para os pés alguns centímetros, apenas o suficiente para que os quadris de Ma não fossem mais desalinhados. Pequenas mudanças, mas essas foram exatamente o que os brilhantes engenheiros haviam perdido. Eles projetaram para médias. Maia projetou para Mila. 6h15 da manhã, o amanhecer começou a escorregar pela porta enquanto Maia apertava o parafuso final. Ela se endireitou, suas costas doendo, olhos ardendo de exaustão, mas a cadeira de rodas diante dela estava inteira novamente. Está feito, ela disse rouca. Traga Mila. Alexi foi para a sala dos fundos e voltou com Mela na velha cadeira de rodas reserva. Ela não tinha dormido a noite toda, seus olhos vermelhos e inchados de chorar. Mas quando viu sua própria cadeira totalmente remontada, ela parecia mais ansiosa do que esperançosa. 3 anos de dor tinham ensinado Mila a não esperar coisas boas, toda vez que alguém prometia ajudar. Ela tinha sido decepcionada novamente. Ela tinha aprendido a não ter esperança para não ser mais esmagada. Maia se ajoelhou na frente dela, encontrando os olhos cinzentos assustados. Você não precisa acreditar em mim, ela disse gentilmente. Você só precisa tentar. Se ainda doer, me diga. Eu continuarei consertando até ficar certo. Você não precisa mais sofrer em silêncio. Mila olhou para Maia, então para o pai dela, que estava por perto com uma expressão tensa, e então de volta para a cadeira de rodas. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Maia e Alexi ajudaram Ma a se transferir lentamente da cadeira velha para a consertada. Mia observou cada mudança na expressão da menina como se estivesse lendo um livro. Mila se acomodou. Suas costas encontraram o apoio ajustado. Seus quadris encontraram sua nova posição. Suas pernas descansaram na placa de apoio dos pés deslocada. E então Maia viu a mudança no rosto de Ma. Primeiro confusão. Ela piscou como se não tivesse certeza do que estava acontecendo. Então ela tentou avançar. As rodas rolaram suavemente sobre o chão de concreto rachado. A nova suspensão absorveu cada vibração em vez de a levar direto para sua coluna. Mila parou. Seus olhos se arregalaram. Seus lábios tremeram. Pai, ela sussurrou. Pai, não dói. Constantine deu um passo à frente e então parou como se tivesse medo de acreditar. O que você disse? Não dói, pai. Mila repetiu mais alto agora, sua voz embargada em lágrimas. Pela primeira vez desde que peguei esta cadeira, estou sentada e não dói. Estou me movendo e não dói. Não sinto mais como se agulhas estivessem me esfaqueando nas costas. Pai, não dói mais. Ela começou a chorar. Não os choros de dor que Maia tinha visto na noite anterior, mas os soluços de libertação. 3 anos de resistência, 3 anos de silêncio, 3 anos dizendo a si mesma que era sua culpa, que ela não era forte o suficiente, que não lhe era permitido reclamar. Tudo isso escorria em lágrimas imparáveis pelas bochechas da menina de 14 anos. Constantine ficou paralisado por um momento. Então a parede que ele tinha construído por 5 anos, a parede gelada de um chefe da máfia que nunca mostrava emoção, desabou completamente.
Ele caiu de joelhos ao lado da cadeira de sua filha, suas mãos tremendo, enquanto ele pegava-las de má, e ele chorou. Maya nunca imaginou que veria isso. Konstantin Evulov, o homem que fazia toda Chicago temê-lo, o homem que havia enterrado inúmeros inimigos, ajoelhado no chão de concreto sujo de uma garagem quebrada e chorando como uma criança. Ele puxou sua filha para seus braços, seus ombros tremendo, soluços quebrados saindo de sua garganta. 5 anos, ele disse em meio às lágrimas. 5 anos você estava com dor e eu não sabia. 5 anos você sofreu sozinha. Me desculpe, sinto muito. Sinto muito. Não é sua culpa, Mila sussurrou, segurando-o firmemente. Não é culpa de ninguém. O que importa é que não dói mais. Maya deu um passo para trás, seus próprios olhos úmidos, embora ela tentasse não chorar. Observando-os, ela sentiu algo que pensou ter morrido há muito tempo, começar a viver novamente em seu peito, significado, propósito, uma razão para continuar. Alexei ficou no canto, seu rosto de pedra inalterado. Mas Maya o viu engolir e se virar. Até os homens mais duros têm limites. Após um longo momento, Konstantin se levantou. Ele se virou para Maya, seus olhos vermelhos, mas não mais frios. Algo novo vivia ali. Gratidão, respeito. Talvez a semente de algo mais profundo. Você fez o que centenas de especialistas não puderam, ele disse roucamente. Em uma noite, com uma garagem quebrada e ferramentas antigas, você devolveu à minha filha algo que eu pensei ter perdido para sempre. Maya balançou a cabeça. Eu só fiz o que eles deveriam ter feito desde o início. Eu a ouvi. Konstantin a estudou como se estivesse memorizando cada linha de seu rosto. Eu te devo, ele disse. No meu mundo, as dívidas são sagradas. O que você quer? Dinheiro. Quanto você desejar. Qualquer coisa. Maya olhou ao redor de sua pequena garagem, sentiu o aviso de despejo em seu bolso, pensou nas contas não pagas na mesa. Ela podia pedir qualquer coisa. O suficiente para salvar a loja. O suficiente para garantir o futuro de Noah para sempre. O suficiente para nunca mais temer o amanhã. Mas ela balançou a cabeça. Eu não quero seu dinheiro. Eu só fiz o que era certo. Isso não é uma dívida. Isso é simplesmente fazer a coisa certa. Konstantin olhou para ela como se ela tivesse falado uma língua que ele não conhecia. Em seu mundo, tudo tinha um preço. Ninguém agia sem motivo. Ninguém recusava dinheiro quando era oferecido. Você é a primeira pessoa a me dizer isso, ele disse lentamente. E realmente quis dizer. E agora voltamos para onde a história começou. Na manhã seguinte, 6h47, Maya estava em sua garagem, sua mão segurando uma chave inglesa, olhando para 12 SUVs pretos cercando sua loja. Ela não tinha dormido depois que Konstantin e Mila partiram na noite anterior. Ela tinha sentado no banco velho, olhando para a fotografia de Jacob, imaginando se ela tinha feito a coisa certa ou errada, se recusar o dinheiro de um chefe da máfia era nobre ou tolo, se algo mudaria, ou se ela ainda perderia a loja, perderia Noah, perderia tudo dentro de semanas. Então ela ouviu os motores e seu coração pulou uma batida. 12 SUVs, dezenas de homens de ternos pretos, armas escondidas sob jaquetas, uma formação como lobos cercando a presa. Maya pensou que este era o momento em que ela morreria. Ela pensou que Konstantin poderia ter mudado de ideia, que um chefe da máfia não podia permitir que ninguém soubesse que ele tinha chorado, tinha se ajoelhado, tinha mostrado fraqueza. Ela apertou o aperto na chave inglesa, não porque acreditasse que poderia protegê-la, mas porque ela precisava se agarrar a algo para não tremer. A primeira porta do SUV abriu. Konstantin saiu e Maya viu o que ela nunca esperava. Ele estava carregando flores. Um buquê brilhante de girassóis amarelos nas mãos de um homem que tinha matado mais pessoas do que ela podia contar. A imagem era tão absurda que ela não sabia como reagir.
Constantine entrou na garagem, colocou as flores em sua bancada de trabalho e olhou ao redor da pequena sala com uma expressão diferente da noite anterior. Sem desprezo, sem julgamento, apenas respeito. Você recusou meu dinheiro, ele disse. Mas você não pode recusar proteção. Limpa a garganta. A partir de hoje, esta loja está sob minha proteção. Qualquer um que te tocar enfrentará toda minha força. Maya abriu a boca para objetar, mas Constantine levantou a mão. Não estou pedindo sua opinião. Isso não é uma oferta, é uma decisão. Ele acenou para Alexei, que deu um passo à frente e colocou uma pasta de couro na mesa. Quando abriu, Maya viu pilhas grossas de dinheiro. Este é o pagamento pelo trabalho da noite passada, disse Constantine. Não me diga que você não quer. Eu não me importo com o que você quer. Este é o valor do que você fez. Você merece ser paga. Pegue. Antes que Maya pudesse responder, Alexia colocou uma pasta de arquivo ao lado. Eu investiguei você, Constantine continuou. Eu sei sobre seu irmão, Noah. Greenfield Care, 2 meses atrasados. Maya sentiu o sangue congelar em suas veias. Ele a tinha investigado. Ele limpa a garganta. Sabia sobre Noah. Ele sabia de sua maior fraqueza. Ela pensou em 100 maneiras que ele poderia usar essa informação para controlá-la, para forçá-la, para transformá-la em uma marionete. Mas o que ele disse a seguir a deixou congelada. Eu contatei o Lakewood Special Care Center em North Shore, a melhor instalação em Illinois para autismo. Eles têm um lugar para Noah. Todas as despesas foram pagas permanentemente. Maya não conseguia falar. Lakewood. Ela tinha ouvido falar. Ela tinha sonhado em enviar Noah para lá em suas noites mais escuras. O custo anual era mais do que seus ganhos de vida. E Constantine acabara de dizer que pagou por isso para sempre. Por quê? Ela sussurrou. Porque você deu à minha filha algo que eu não poderia comprar com dinheiro. Constantine respondeu. Você deu a Mila uma voz. Você a viu. Você a tratou como um ser humano em vez de um problema a ser consertado. Ele se aproximou, olhos cinzentos fixos nos dela. E você me deu a chance de ver minha filha sorrir pela primeira vez em 5 anos. Você sabe quando Mila sorriu pela última vez? Quando sua mãe ainda estava viva. Você devolveu aquele sorriso à minha filha. Nenhuma quantidade de dinheiro é suficiente para retribuir isso, mas eu posso tentar. Lágrimas escorreram pelo rosto de Maya antes que ela pudesse pará-las. Ela pensou em Noah, esperando todos esses anos com os olhos se iluminando sempre que ela o visitava. Pensou nele vivendo em algum lugar onde as pessoas o entendiam. Cuidavam dele adequadamente, davam a ele uma chance de crescer, em vez de apenas existir. Pensou em não mais ficar acordada à noite preocupada com contas médicas. Obrigada, ela disse suavemente. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. 2 palavras. Mas Constantine entendeu. Ele acenou com a cabeça. E pela primeira vez, Maya o viu sorrir. Não o sorriso frio de poder, mas o sorriso de um pai que havia encontrado a esperança novamente. Mila quer te visitar, ele disse. Ela quer aprender como você trabalha. Eu a trarei se você concordar. Maya olhou para ele, então para os girassóis, então para a pasta de dinheiro, então para o arquivo de Lakewood. Ela não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia haver um futuro. 3 meses se passaram como um sonho que Maya mal ousava acreditar que era real. Os reparos de Raya não eram mais uma garagem em ruínas à beira da apreensão. Constantine havia enviado pessoas para reformar tudo, trocando o telhado, repintando as paredes, instalando portas de vidro sólido. Mas ele manteve a placa antiga porque Maya insistiu. Esta ainda é minha loja, ela disse a ele. Eu aceito ajuda, mas não quero que se torne outra coisa. Constantine concordou sem discussão e Maya percebeu que isso era algo que ele raramente fazia por alguém.
Notícias da mecânica que havia consertado uma cadeira de rodas de US$ 85.000 durante a noite se espalharam rapidamente pela comunidade de deficientes de Chicago. Primeiro veio um veterano com uma perna protética mal ajustada enviada por amigos. Maya passou 4 horas reajustando todo o dispositivo, e quando o homem deu seus primeiros passos sem dor em 2 anos, ele chorou ali mesmo na loja. Então uma mãe solteira trouxe seu filho de 8 anos com paralisia cerebral. Sua cadeira de rodas, uma doação de um programa de caridade e completamente inadequada. Maya trabalhou a noite toda sem cobrar um centavo. E na manhã seguinte, o menino sorriu pela primeira vez em meses. Pouco a pouco, a loja de Maya tornou-se o lugar onde as pessoas abandonadas pelo sistema vinham. Ela não anunciava. Ela não precisava. A notícia se espalhou e a cada semana, mais pessoas batiam em sua porta com esperança e desespero entrelaçados em seus olhos. Maya ajudou todos que pôde. E para aqueles sem dinheiro, ela não cobrava nada. Constantine sabia disso e não disse nada. Apenas garantiu silenciosamente que a loja estivesse sempre abastecida com peças e ferramentas suficientes. Mila visitava 3 vezes por semana. No início, ela apenas sentava e observava Maya trabalhar, olhos cinzentos seguindo cada movimento com curiosidade. Então ela começou a fazer perguntas. Por que você faz isso assim? Como isso funciona? Como você sabe o que precisa ser consertado? Maya explicava tudo com uma paciência que ela não sabia que tinha. Ela descobriu que Mila era extraordinariamente inteligente, sua mente funcionando de maneiras que Maya nunca tinha visto. A menina podia olhar para um projeto e imediatamente apontar o que estava errado. Ela podia ouvir uma explicação uma vez e se lembrar para sempre. Você deveria estudar engenharia biomédica, Mia disse a ela uma tarde enquanto trabalhavam juntas na cadeira de rodas de um veterano. Você tem a mente para isso. Você poderia projetar dispositivos para pessoas como você e acertar desde o início. Mila olhou para Mia com olhos se iluminando de uma maneira que Mia tinha ouvido que não aparecia desde que sua mãe estava viva. Você acha que eu conseguiria? Mia sorriu. Acho que você pode fazer o que quiser. O vínculo entre Maya e Mila cresceu tão naturalmente quanto respirar. Uma menina de 14 anos que havia perdido a mãe encontrou em Maya o calor que tanto desejava. E Maya, que havia perdido o marido e nunca teve filhos, encontrou em Ma um propósito que não sabia que estava buscando. Quanto a Constantine, ele encontrava cada vez mais razões para aparecer na loja. No início, ele disse que era para buscar Ma. Então ele disse que era para verificar a segurança. Depois para garantir que Maya tinha suprimentos suficientes. Mas Maya percebeu que ele frequentemente chegava mais cedo do que o necessário e ficava mais tempo do que exigido. Ele sentava no canto com um laptop, fingindo trabalhar enquanto na verdade observava ela e Ma interagirem. Às vezes ele trazia café caro de um café do lado norte que Maya nunca poderia pagar. Às vezes ele ficava lá até a noite, a ajudava a fechar a loja, então ficava conversando com ela sob as luzes fracas da rua, até que Alex o lembrasse de reuniões. Eles conversavam sobre tudo e nada. Sobre Mila, sobre Noah, que estava prosperando em Lakewood e começando a se comunicar mais pela primeira vez. Sobre o trabalho de Maya. Sobre pedaços de seus passados, compartilhados lentamente como fragmentos de 2 fotos quebradas. Constantine nunca falou sobre seus negócios reais, e Maya não perguntou. Ela sabia quem ele era. Ela sabia que seu império foi construído sobre sangue e violência. Mas ela também sabia que ele era um pai que se ajoelharia e choraria por sua filha. Um homem que trazia girassóis para uma pobre mecânica que havia recusado seu dinheiro. Um homem que encontrou uma maneira de proteger seu irmão sem pedir nada em troca. As pessoas não eram simplesmente preto ou branco. Maya entendia isso melhor do que a maioria. Ela havia matado na guerra. Ela havia feito coisas que nunca poderia contar a ninguém. Que direito ela tinha de julgar Constantine? Nunca vi meu pai assim. Mila disse uma tarde depois que Constantine acabara de sair. O que você quer dizer? Ele sorri.
Senhora Maia, meu pai não sorri desde que minha mãe morreu, mas agora ele sorri quando está aqui, quando está perto de você. Maia não sabia o que dizer. Ela apenas sentiu seu coração pular uma batida, e isso a assustou mais do que qualquer arma já havia feito. Aquela noite chegou em um sábado à noite no final do terceiro mês. Mila tinha ido para casa mais cedo com Alex porque tinha uma prova na manhã seguinte. Mas Constantine ficou, dizendo que queria ter certeza de que Maia fechasse em segurança. Ambos sabiam que era apenas uma desculpa. A loja estava fechada há muito tempo, mas eles ainda estavam lá sob as luzes amarelas fracas da garagem, conversando sobre coisas sem importância simplesmente para esticar o tempo que tinham juntos. Maia estava contando a ele sobre a primeira vez que ela reparou um veículo no Afeganistão. Um Humvee que quebrou no deserto e como ela usou seus próprios cadarços como cinto temporário. Constantine riu, um som grave e quente preenchendo o pequeno espaço, e Maia percebeu que era a primeira vez que ela o ouvia rir de verdade. Não uma risada educada, nem uma cínica, mas a risada de um homem que estava genuinamente feliz. Você tem graxa na bochecha, Constantine disse de repente, interrompendo sua história. Maia levantou a mão para limpar, mas Constantine foi mais rápido. Seu dedo roçou sua bochecha, removendo suavemente a mancha de óleo, e então ele permaneceu ali. Seus olhos cinzentos fixaram-se nos dela com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Maia sabia que deveria recuar. Ela sabia que esta era uma linha que, uma vez cruzada, nunca poderia ser descruzada. Ela sabia que Konstantin Volkov era um chefe da máfia, o homem mais perigoso que ela já havia conhecido, tudo com o que ela nunca deveria se envolver. Mas ela não recuou. E quando Constantine se inclinou e a beijou, ela não virou o rosto. O beijo começou suavemente, cautelosamente, como se ambos tivessem medo de quebrar algo frágil. Então se aprofundou, tornou-se mais urgente, como duas pessoas se afogando finalmente se encontrando no oceano. Maia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto sem saber por quê. Talvez porque esta fosse a primeira vez que ela deixava alguém se aproximar desde Jacob. Talvez porque ela pensou que nunca mais sentiria isso. Talvez porque ela estava com medo. Quando se separaram, Constantine encostou a testa na dela e sussurrou. Eu não sou um bom homem, Maia. Você sabe disso. Eu fiz coisas que você não pode imaginar. Eu matei pessoas. Eu destruí outras famílias. Não mereço sua pureza. Mia colocou a mão no peito dele sobre o coração. Eu matei 2. Ela respondeu suavemente. Na guerra. Eu observei a luz se apagar em seus olhos e continuei andando. Eu também não sou pura. A única diferença é que o sangue em minhas mãos é aceito pelo governo e o seu não. Constantine olhou para ela como se ela fosse o único milagre restante em um mundo que havia esquecido os milagres. Você é a única coisa em minha vida que não posso comprar com dinheiro, ele disse. Talvez seja por isso que eu tenha valor. Maia respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu sem culpa. Eles não sabiam que a 2 quarteirões de distância, um carro preto estava estacionado nas sombras e um par de olhos estava observando tudo através de binóculos infravermelhos. Yuri Kozlov abaixou os binóculos e sorriu, o sorriso de um predador que acabara de encontrar a fraqueza de sua presa. Ele tinha 40 anos, traços marcantes com uma cicatriz atravessando seu nariz, olhos pretos como um poço sem fundo. Ele era o chefe da máfia rival de Constantine por mais de 10 anos, e a guerra entre seus impérios havia ceifado inúmeras vidas em ambos os lados. Mas Constantine sempre vencia. Sempre um passo à frente, sempre sem fraquezas para explorar. Até agora, Yuri pegou seu telefone e ligou para um de seus homens. Descubra tudo sobre aquela mecânica, ele ordenou calmamente, como lendo uma lista de compras. Família, amigos, parentes, qualquer coisa que possamos usar.
Parece que o lobo Vulov finalmente mostrou sua barriga macia, e Yuri Klov não era do tipo que perdia uma oportunidade. Ele ligou o carro e dirigiu pela noite de Chicago, sua mente já traçando planos. Uma mecânica. Interessante. Depois de todos esses anos, Constantine finalmente tinha algo a perder. 2 semanas depois daquele beijo, a vida de Maya parecia estar melhor do que nunca. Ela e Constantine não eram oficialmente nada, mas algo estava se formando entre eles. Algo que ambos tinham muito medo de nomear. Mila tinha começado a chamá-la de senhor em vez de Sra. Reis. Noah estava melhorando em Lakewood, falando uma frase completa pela primeira vez com seus cuidadores. A loja de Mia estava mais movimentada do que nunca e ela tinha contratado 2 veteranos deficientes para a ajudar. Tudo estava finalmente dando certo até aquela manhã. Mia recebeu a ligação de Lakewood às 7h15 da manhã. Senhora Reyes, a voz da gerente tremia na linha. Alguém veio aqui com papéis de transferência. Eles disseram que estavam autorizados por você. Tentamos ligar para confirmar, mas não conseguimos contatá-la. Quando verificamos novamente, eles tinham ido embora. Com Noah, o coração de Maya pulou uma batida. O sangue em suas veias congelou. Quem? Ela perguntou, sua voz estrangulada. Quem levou meu irmão? Eu não sei. Os documentos pareciam válidos. Sinto muito mesmo. Maya não ouviu o resto. Ela desligou e ficou ali na tranquila loja da manhã, sentindo como se alguém tivesse tirado todo o ar de seus pulmões. Noah, seu irmão, a única família que lhe restava, a única pessoa que ela havia jurado proteger com sua vida. Seu telefone vibrou. Um número desconhecido. Ela atendeu com as mãos que não conseguia controlar. Olá, Maya! A voz do homem era desconhecida, carregada de um sotaque russo, profunda e fria como um túmulo. Acho que precisamos conversar. Onde está Noah? Maya gritou. Se você tocar no meu irmão, eu juro que... Seu irmão está seguro por enquanto. A voz a interrompeu. Ele permanecerá seguro se você cooperar. Eu sou Yuri Klov. Talvez você tenha ouvido meu nome de seu novo amante. Maya sabia o nome. Constantine o havia mencionado antes. Não muito, mas o suficiente para ela entender que Yuri era seu inimigo mais perigoso. O homem que o queria morto mais do que qualquer coisa no mundo. O que você quer? Ela perguntou, forçando a calma em uma voz que estava se quebrando. Simples. Quero que você venha me encontrar sozinha. Não conte a Constantine. Não traga guarda-costas. Apenas você. Se eu vir qualquer sinal de que você o contatou, seu irmão morre. Se você chamar a polícia, seu irmão morre. Se você fizer qualquer coisa além de vir aqui sozinha, seu irmão morre. Você entende? Maya entendeu. Ela entendeu melhor do que ninguém. Não era a primeira vez que ela era empurrada para o limite. Não era a primeira vez que ela tinha que escolher entre a vida e a morte. Mas esta era a primeira vez que a vida ameaçada não era a dela. Era a de Noah. O endereço, ela disse. Yuri deu a ela um endereço nos subúrbios do sul de Chicago, uma zona industrial abandonada conhecida como seu território. Você tem 2 horas, ele disse e desligou. Maya ficou lá por um longo momento. O telefone ainda pressionado em seu ouvido, embora a linha estivesse morta. Ela pensou em Constantine, pensou em ligar para ele contando tudo, deixando-o trazer seu exército para salvar Noah. Mas então ela lembrou do aviso de Yuri. Se ele tinha pessoas a observando, e ela tinha certeza que sim, qualquer contato com Constantine poderia matar Noah. E ela pensou em outra coisa. Se Constantine viesse por ela, ele enfrentaria Yuri. Haveria guerra, haveria sangue. E se Constantine morresse por causa dela, se ela se tornasse a razão pela qual Mila perdeu outra pessoa, ela nunca se perdoaria. Jacob já havia morrido por ela uma vez. Ela não podia deixar isso acontecer novamente. Ela não podia deixar outro homem sacrificar sua vida por ela. Maya olhou para a fotografia de Jacob na parede. Sinto muito, ela sussurrou. Estou prestes a fazer a coisa mais estúpida da minha vida. Mas não tenho escolha.
Ela pegou o caminhão velho de Jacob atrás da loja, o veículo que ela havia mantido por 5 anos, embora mal funcionasse. Ela se afastou sem olhar para trás, sem deixar uma mensagem, sem contar a ninguém. 2 horas depois, ela estacionou em frente a um armazém abandonado nos subúrbios, onde 4 SUVs pretos esperavam e dezenas de homens armados estavam de guarda. Ela saiu, mãos levantadas para mostrar que não carregava nenhuma arma, e caminhou em direção à porta, onde o inferno a esperava. Por Noah, ela faria qualquer coisa, até mesmo caminharia sozinha para o covil do diabo dentro do armazém escuro e congelante. O cheiro de mofo úmido e ferrugem atingiu Maya no momento em que ela atravessou a porta de ferro. 2 homens a seguraram de cada lado, guiando-a por um longo corredor iluminado por lâmpadas piscantes, até que pararam diante de uma grande sala que já fora o escritório de gerência da fábrica. Yuri Klov estava sentado lá em uma cadeira de couro colocada no centro da sala como um trono em seu inferno particular. Ele parecia exatamente como Maya havia imaginado. Um rosto de traços nítidos com uma cicatriz atravessando seu nariz, olhos negros sem fundo e o sorriso de um predador saboreando o momento antes de atacar. Atrás dele, no canto, Maya viu Noah. Seu irmão estava encolhido em uma cadeira de plástico, mãos amarradas atrás das costas, olhos apertados, seu corpo balançando suavemente da maneira que ela conhecia muito bem. Noah estava em pânico. Ele odiava mudanças, odiava estranhos, odiava ruídos e luzes desconhecidas. E agora ele estava preso no pior pesadelo que sua mente especial poderia imaginar. Noah, Maya gritou, sua voz embargada. Olhe para mim. Estou aqui. Estou te levando para casa. Noah abriu os olhos à voz dela. E por um segundo eles se iluminaram antes de escurecer com medo ao ver os homens armados ao seu redor. Mana, ele sussurrou tremendo. Me leve para casa. Eu quero ir para casa. Que tocante, Yuri disse zombeteiramente. Um amor fraterno tão bonito. Mas primeiro temos negócios, senhora Maya. O que você quer? Maya se virou para encará-lo, forçando a calma em uma voz fervendo por dentro. Se você quer dinheiro, eu não tenho. Se você quer me matar para ferir Constantine, faça-o. Mas liberte meu irmão primeiro. Ele é inocente. Ele nem entende o que está acontecendo. Yuri riu, o som frio ecoando na sala vazia. Eu não quero seu dinheiro e não quero te matar. Pelo menos não ainda. Eu quero algo muito mais valioso. Eu quero Konstantin Ivulov. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção a ela, olhos pretos fixos nos dela. Você sabe há quanto tempo Konstantin e eu estamos lutando? 12 anos. 12 anos eu tentei derrubá-lo, mas ele não tinha fraquezas. Sua esposa está morta. Sua filha é guardada como uma princesa em uma fortaleza. Ele era uma parede impenetrável até você aparecer. Yuri parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para ela sentir cheiro de charutos e uísque em seu hálito. Você é a fraqueza dele. Pela primeira vez em 12 anos, Konstantin Ivulov tem algo a perder. Ele te ama. E o amor, minha querida senhorita Maya, é a arma mais perigosa do mundo quando usada corretamente. Eu não entendo o que você está dizendo, Maya respondeu, escondendo o medo em sua voz. Eu sou apenas uma mecânica. Eu não tenho valor para você. Ah, mas você tem. Yuri sorriu. Você não precisa fazer nada. Apenas fique aqui. Quando Constantine perceber que você está desaparecida, ele enlouquecerá procurando. Ele agirá imprudentemente, cometerá erros. E quando ele correr para cá para te salvar, estarei esperando com toda a minha força. Com armadilhas montadas, ele morrerá por sua causa e seu império será meu. Maya sentiu o sangue em suas veias congelar. Isso era uma armadilha. Desde o início, ela não era o alvo. Ela era a isca, e se ela não fizesse nada, Constantine cairia nela e morreria. Eu fiz o que você pediu, Maya disse, sua voz trêmula, mas firme. Eu não contatei Constantine.
Eu vim sozinha. Ele não sabe que estou aqui. Eu sei. Yuri acenou com a cabeça. Mas você acha que ele não notará que você se foi? Você acha que a pequena Mila não vai perguntar por que a senhorita Maia não veio? Você acha que Alexi não vai investigar quando sua loja estiver fechada o dia todo sem motivo? Constantine vai descobrir. É só uma questão de tempo, e quando ele o fizer, ele virá. Yuri voltou para sua cadeira, serviu um copo de uísque e bebeu calmamente. Você pode facilitar isso. Ligue para ele. Diga-lhe para vir. Diga-lhe que você está em perigo. Faça a isca perfeita. Se você cooperar, eu libertarei seu irmão depois que Constantine estiver morto. Se você não o fizer, Yuri olhou friamente para Noah. Eu começarei a cortar os dedos dele um por um até você mudar de ideia. Maia olhou para seu irmão trêmulo. Então de volta para Yuri com olhos que a guerra havia ensinado a manter ilegíveis. Ela sabia que precisava de tempo. Ela precisava de uma saída. Ela precisava salvar Noah sem deixar Constantine morrer por ela. Ela já havia sobrevivido ao inferno antes. Ela sobreviveria a isso também. 3 horas se passaram naquela sala fria. Maia estava amarrada a uma cadeira ao lado de Noah, os dois irmãos de mãos dadas através das cordas, e ela sussurrava para ele garantias que nem sabia se eram verdadeiras. Eu vou te levar para casa. Tudo vai ficar bem. Confie em mim. Yuri ficou lá bebendo uísque, esperando com a paciência de um predador que sabe que a presa virá por conta própria. Ele não sabia que Maia havia passado essas 3 horas fazendo o que os militares a haviam ensinado há muito tempo. Observando, contando guardas, memorizando posições de portas, encontrando fraquezas na segurança. E o mais importante, afrouxando lentamente a corda, girando o pulso no ângulo que ela havia aprendido no treinamento de sobrevivência. A 20 minutos de carro, Konstantin Vulov estava enlouquecendo. Mila havia ligado para a senhorita Maia às 3 da tarde para perguntar sobre a lição de casa, mas ninguém atendeu. A loja estava fechada. O caminhão de Maia havia desaparecido. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete. Alex investigou e descobriu que Noah havia sido levado de Lakewood por pessoas com documentos falsificados. Constantine soube instantaneamente que era Yuri. Apenas Yuri era imprudente e estúpido o suficiente para tocar em alguém seu. Encontre-a, Constantine ordenou, sua voz fria como gelo, enquanto seus olhos ardiam com uma fúria que ninguém jamais havia visto antes. Vire a cidade de cabeça para baixo se for preciso. Quero saber onde ela está em 1 hora. 40 minutos depois, um dos espiões de Constantine relatou a localização do armazém. Limpa a garganta. Yuri não era tão bom em se esconder quanto pensava. Ou talvez ele quisesse ser encontrado. Queria que Constantine caísse na armadilha que ele havia montado. Mas Yuri havia subestimado uma coisa. Konstantin Vulov não era do tipo que se jogava em uma armadilha sem um plano. E ele não veio sozinho. Ele trouxe um exército. A primeira explosão soou às 18h47 da noite, exatamente 12 horas depois que Maia recebeu a ligação de Yuri. A porta da frente do armazém foi explodida por explosivos. E naquele momento de caos, Maia se moveu. Ela havia afrouxado as cordas o suficiente para libertar uma mão. Ela puxou com força, ignorando a dor, enquanto a pele em seu pulso rasgava e se libertava, enquanto todos ao redor entravam em pânico com o tiroteio lá fora. O guarda mais próximo virou-se com o barulho, mas Maia foi mais rápida. 6 anos de treinamento militar não desapareceram apenas porque ela havia deixado o serviço. Ela chutou o joelho dele, desequilibrando-o, então enrolou a corda solta em seu pescoço por trás. Ele desabou inconsciente e Maia arrancou a arma de sua mão. Ela se virou para Noah, as mãos tremendo enquanto cortava suas amarras. Olhe para mim. Apenas olhe para mim. Não olhe para mais nada. Noah acenou com a cabeça, lágrimas enchendo seus olhos, mas confiando completamente em sua irmã.
Ela o puxou para o canto, o colocou atrás de um grande armário de metal e ordenou: fique aqui, não saia. Não importa o que aconteça, eu voltarei. Tiros rasgaram o armazém como fogos de artifício do inferno. Os homens de Constantine invadiram de 3 direções, e as forças de Yuri estavam sendo subjugadas. Maia se moveu pela sala com uma arma na mão, o instinto de combate surgindo como se ela nunca tivesse deixado o campo de batalha. Ela atirou em um homem mirando na porta, então em outro tentando fugir. Sem hesitação, sem medo, apenas instinto de sobrevivência e a vontade de proteger seu irmão. Yuri tentou escapar pela porta dos fundos, mas Maia o interceptou. Ela estava lá, arma apontada para o peito dele, sangue de uma ferida na testa escorrendo pelo rosto, mas sua mão não tremia. A mecânica. Yuri zombou apesar de estar encurralado. Acontece que você não conserta apenas carros. Eu também conserto erros, Maia respondeu, dedo no gatilho, como seu erro de tocar no meu irmão. Antes que ela pudesse atirar, uma voz veio por trás. Maia. Constantine entrou, seu terno caro manchado de sangue, fumaça subindo da arma em sua mão. Seus olhos cinzentos a examinaram da cabeça aos pés, verificando feridas, então fixaram-se em Yuri com fúria ardente. Deixe-me, ele disse calmamente, com uma crueldade que Maia nunca havia ouvido antes. Ele é meu. Mia hesitou por um segundo, então abaixou sua arma e deu um passo para trás. Essa não era a briga dela. Eram 12 anos de guerra entre 2 impérios e ela não tinha o direito de roubar o final que Constantine merecia. Constantine, Yuri disse, ainda tentando parecer calmo, embora seu rosto estivesse pálido. Podemos negociar. Eu tenho informações. Eu tenho dinheiro. Constantine não respondeu. Ele deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos de seu inimigo de toda a vida. Você tocou no que é meu, ele disse, sua voz fria como um inverno siberiano. Você sequestrou o irmão dela. Você ameaçou torturar um homem inocente para forçá-la a me trair. Não há negociação para isso. Yuri abriu a boca, mas o tiro veio primeiro. Um tiro entre os olhos. O chefe da máfia rival desabou no concreto frio, olhos negros fixos na morte. 12 anos de guerra terminaram em um instante. Constantine virou-se para Maia e a parede de gelo em seu rosto se estilhaçou. Ele atravessou a sala e a puxou para seus braços como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. Nunca faça isso de novo, ele sussurrou em seu cabelo, sua voz tremendo. Nunca desapareça sem me dizer. Pensei que tinha te perdido. Pensei que tinha perdido outra pessoa de novo. Meu irmão, Maia disse em meio às lágrimas. Noah ainda está na sala. Constantine acenou para Alexei, que imediatamente foi encontrá-lo. Minutos depois, Noah foi trazido para fora, tremendo e chorando, mas ileso. Maia abraçou seu irmão, lágrimas escorrendo pelo rosto, e pela primeira vez em muitas horas, ela se permitiu respirar. Eles deixaram o armazém na escuridão, deixando o corpo de Yuri e os destroços para os homens de Constantine limparem. Noah foi colocado em um carro com Alexei cuidando dele, mais calmo agora depois de estar com sua irmã, já adormecendo no banco de trás de exaustão. Maia viajou sozinha com Constantine, em silêncio durante todo o caminho de volta. Ela olhou pela janela para Chicago, passando na noite, e sentiu seu corpo começar a tremer enquanto a adrenalina diminuía. Ela havia matado alguém esta noite pela primeira vez desde a Síria. Ela pensou que nunca mais teria que fazer isso. O carro parou em frente à cobertura de Constantine em vez da loja de Mia. Ela não objetou. Ela não tinha mais força para objetar a nada. Noah foi levado para uma sala de estar particular para descansar com uma cuidadora profissional ao seu lado. Maia foi levada por Constantine para seu escritório, onde ele fechou a porta e a encarou sob a luz amarela quente. Por quê? Ele perguntou.
Sua voz não raivosa, apenas cansada e magoada. Por que você não me ligou? Por que você foi sozinha? Você sabe que quase morreu? Você sabe o que eu pensei quando percebi que você estava desaparecida? Maya olhou para ele e pela primeira vez ela viu Konstantin Vulov não como um poderoso chefe da máfia, mas como um homem aterrorizado de perder a mulher que amava. Assim como ela uma vez temera perder Jacob. Assim como ela temia perder Noah. Porque eu não podia deixar você morrer por mim, ela disse em meio às lágrimas. Yuri queria me usar como isca. Ele queria que você corresse para uma armadilha para me salvar. E eu sabia que você faria. Eu sabia que você viria mesmo sabendo que era uma armadilha. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu perdi Jacob porque ele escolheu me salvar em vez de si mesmo. Eu não podia sobreviver a isso acontecendo novamente. Eu não podia deixar outro homem morrer por minha causa. Constantine se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela e olhou diretamente em seus olhos. Você não decide isso, ele disse firme, mas gentil. Você não decide se eu tenho permissão para me sacrificar por você. Essa é minha escolha, e eu escolherei te salvar sempre. Armadilha ou não, mesmo que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro, porque você é a única coisa que me importa além de Mila. Você é o que eu não sabia que precisava até te ter. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maya. Ela havia sido forte por muito tempo, sozinha por muito tempo, e agora alguém estava dizendo a ela que ela não precisava ser, e ela não sabia como responder. Estou com medo, ela sussurrou. Tenho medo de te perder. Tenho medo que Mila perca outra pessoa. Tenho medo de ser sua fraqueza e te machucar. Constantine a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você é minha fraqueza, ele admitiu, mas você também é minha força. Antes de você, eu apenas existia. Eu construí um império, destruí inimigos, mas eu não vivia. Você me deu uma razão para viver. Você deu a Mila uma razão para sorrir. Você deu à minha família quebrada uma chance de curar. Eu não vou te perder. Nunca. Ele recuou ligeiramente, segurou o rosto dela e enxugou suas lágrimas. De hoje em diante, você e Noah estão sob minha proteção absoluta. Não como uma transação, não como uma dívida, mas porque eu te amo e farei qualquer coisa para mantê-la segura. Maya olhou nos olhos cinzentos, cheios de emoções que ele havia escondido por anos. Ela colocou a mão sobre o coração dele e sentiu-o batendo forte. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu não sei se é loucura, eu não sei se temos um futuro, mas eu te amo. Constantine se inclinou e a beijou. E naquele momento, dentro da luxuosa cobertura com vista para Chicago à noite, duas almas cicatrizadas finalmente encontraram paz nos braços um do outro. Um ano depois, a vida de Maya Reyes havia mudado de maneiras que ela nunca ousara sonhar. Reyes Repairs não era mais uma pequena garagem no lado sul. Havia crescido para se tornar o maior centro de apoio a equipamentos médicos para pessoas com deficiência em Chicago. Com mais de 20 funcionários, a maioria deles veteranos que, como Maya, uma vez haviam sido abandonados pelo sistema. Eles vinham não apenas para trabalhar, mas para recuperar um propósito, para provar que as feridas não os definiam e para ajudar outros que estavam sofrendo como eles uma vez. Ma ainda trabalhava todos os dias, ainda reparava pessoalmente os dispositivos mais complexos, ainda se ajoelhava para encontrar os olhos de cada paciente e perguntava como eles se sentiam. Ela nunca esqueceu a lição que a cadeira de rodas de Ma lhe ensinou. Até o equipamento mais caro do mundo é sem sentido se ninguém ouve a pessoa que o usa. Noah vivia em um apartamento perto do centro de Maya, com cuidadores profissionais presentes 24 horas por dia. Ele havia feito um progresso notável no ano passado, falando mais, comunicando-se melhor e até começando a trabalhar em meio período no centro de Maya. Seu dom para números acabou sendo inestimável no projeto e ajuste de equipamentos. Pela primeira vez em sua vida, Noah tinha um emprego, um propósito,
um lugar ao qual pertencia. Mila foi aceita no programa de engenharia biomédica da Northwestern University com uma bolsa de estudos integral. Aos 15 anos, ela era a estudante mais jovem de sua turma. No entanto, ninguém ficou surpreso quando suas notas lideraram a lista. Eu quero projetar dispositivos da maneira que a senhorita Maia consertou o meu, Mila disse em sua cerimônia de admissão. Mas desde o início, para que ninguém precise se machucar como eu. Maia sentou na primeira fila naquele dia, lágrimas escorrendo, enquanto ela observava a menina que amava como uma filha subir ao palco. Constantine sentou ao lado dela, segurando sua mão. E quando eles se olharam, nenhuma palavra foi necessária. Eles haviam percorrido um longo caminho para alcançar este momento. Maia e Constantine não tiveram um grande casamento. Eles não precisavam de diamantes ou 1000 convidados. Eles só precisavam saber que todas as manhãs acordariam um para o outro. Que quando os pesadelos viessem, alguém os abraçaria e diria que tudo ficaria bem. Constantine havia começado a direcionar seu império para a legitimidade. Não porque Maia pediu. Ela nunca o fez, mas porque ele queria ser digno dela. Queria que Ma tivesse orgulho de seu pai. Queria construir algo em vez de apenas destruir. Não posso mudar o passado. Ele disse a Mia uma noite, mas eu posso escolher o futuro, e eu escolho um futuro com você. Naquela noite, um ano depois que Maia entrou no covil de Yuri para salvar seu irmão, ela estava no telhado da cobertura de Constantine, observando o pôr do sol tingir Chicago de vermelho. Mila estava sentada ao lado dela, explicando um novo design de cadeira de rodas para Noah, que ouvia atentamente, acenando com a cabeça e falando números que só eles entendiam. Constantine estava atrás de Maia, braços em sua cintura, queixo em seu ombro. No que você está pensando? Ele sussurrou. Maia olhou para a foto de Jacob que ela ainda guardava em sua carteira, então para sua nova família, agradecendo a ele. Ela disse suavemente por me salvar naquele dia, porque se ele não tivesse, eu não estaria aqui. Não teria te conhecido. Não teria Mila e Noah e tudo isso. Constantine a abraçou mais forte. Ele escolheu a pessoa certa para salvar. Maia sorriu e pela primeira vez em anos, aquele sorriso não carregava culpa. Ela havia aprendido que às vezes as coisas mais quebradas não são máquinas, mas pessoas. E às vezes a melhor maneira de consertá-las não é substituí-las, mas ouvir, ficar, não desistir. Ela não consertou Konstantin Vulov. Ela foi simplesmente a primeira a vê-lo como mais do que um monstro. E talvez isso fosse tudo o que ele sempre precisou. A história de Maia nos ensina que todos carregam feridas que ninguém pode ver. Mas o que importa não é se elas curam. É se ousamos nos abrir para que outra pessoa possa vê-las. E quando vemos as feridas do outro, se ousamos parar e perguntar onde dói. Maia fez isso por Mila e mudou tudo. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossos vídeos diários. Curta e compartilhe com aqueles que você ama, aqueles que precisam ser lembrados de que às vezes a coisa mais corajosa é dizer a verdade aos poderosos. E a coisa mais gentil é ouvir os que sofrem. Como esta história fez você se sentir? Você já conheceu alguém como Maia que viu a dor que ninguém mais viu? Você já foi ouvido quando o mundo ignorou sua voz? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Adoraríamos ouvir do coração. Obrigado por assistir. Desejando a você boa saúde, alegria e paz todos os dias. Lembre-se, você merece ser ouvido. Você merece ser amado. E às vezes a pessoa que pode mudar sua vida está a apenas uma pergunta simples de distância. Onde dói? Adeus e até o próximo.